Bom dia para todo mundo. Hoje nós vamos continuar falando sobre a música brasileira. Tá? Então, nós vamos começar hoje a nossa aula escutando uma música e nós vamos falar dessa música no decorrer da aula, tá? Então, é uma música bem rápida, mas eu quero que vocês prestem atenção na letra dessa música e para a gente conversar depois o que ela representa no tempo que a gente vai falar sobre a música brasileira, ok? Então, essa música que nós escutamos, Coração de Estudante, ela fez parte desse movimento, desse momento que nós vamos conversar agora sobre a música brasileira. Então, se liga aí que nós vamos continuar falando sobre a música brasileira, bossa nova e novas bossas. Já fizemos aí um pequeno passeio lá desde a década de 50, quando surgiu lá a bossa nova. Depois nós tivemos a Jovem Guarda, a MPB, né, que é a música popular brasileira. E agora a gente vai falar de um tempo que começou ali na década de 60, com o movimento Tropicália. O fim da década de 60 marcou o início do tropicalismo, ou Tropicália, um movimento musical que atingiu outras manifestações artísticas, como as artes visuais, a poesia, o teatro e o cinema, e inovou ao mesclar aspectos culturais tradicionais com a estética de vanguarda, pop art. Além disso, a Tropicália promoveu o sincretismo entre estilos musicais nacionais, baião, forró, entre outros, e estrangeiros, o rock, o jazz, o bolero e rumba. Então, gente, o sincretismo, né, quer dizer, a mistura, a fusão, né, o ritmo desse aqui foi incorporado de alguma maneira nesse estilo de fazer música, nesse tempo aqui do tropicalismo, né, ou da Tropicália, como é chamado. Tá? As informações estão lá no página 5 do livro de arte de vocês. Tá? Eu acrescentei aqui os objetivos era arejar elitista e nacionalista cena cultural brasileira, tornando nossa música mais universal e próxima dos jovens. Né? Chamam de elitista porque a música popular brasileira ela era um pouco mais assim, dizer, intelectualizada, né? Um pouco diferente, não caiu assim no gosto de muitas pessoas, não. Então, eles queriam trazer uma novidade. Eles fizeram essa mistura, eles buscaram lá fora, né, esses estilos, né, estrangeiros, o rock, o jazz, o bolero e a rumba, e misturaram aqui com coisas nossas, que é o baião, o forró. E aí saiu, então, umas músicas com o objetivo de aproximar mais a música da juventude. Bom, umas imagens de alguns artistas da época, mas os mais assim, os principais desse tempo aqui foi o Gilberto Gil e o Caetano Veloso, né, que lá nessa década e um grupo Os Mutantes, tá, que era composto por dois rapazes e uma moça, que é essa figura aqui, ó. E aí tem os artistas aqui, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, eles assim quase que vieram chocar um pouco, até nas vestimentas, né? Porque era uma vestimenta bem assim diferente, muito alegre, tudo muito colorido. Né? Eles, música também, uma música diferente para a época, né? Que estava lá na música popular brasileira e tal, e aí eles apareceram também com esse novo estilo aí. Logo depois disso, a gente chama de efervescência pós-tropicália, está lá na página 6 do livro de vocês. Fala que a partir da década de 70, a produção musical brasileira ela já era muito diversificada. E muitos artistas dos quatro cantos do país despontam no cenário musical fazendo uma variedade de estilos. É assim, gente, não é que assim, em 50 aconteceu isso, em 60 isso, em 70... Não, eles iam acontecendo meio que paralelo
com o tempo ia passando e ia surgindo, né? Então, ainda na década de 70, ainda existia a música popular brasileira, mas aí iam surgindo novas pessoas, né? Novos artistas, igual agora na década de 70, que vocês vão ver aqui quantos estados brasileiros têm os artistas, né? Então, lá da Bahia tinha Gal Costa, Maria Bethânia, lá de Alagoas o Djavan, lá do Paraná, do Pará, Fafá de Belém e a Leila Pinheiro, né? Lá de Minas Gerais, João Bosco e Clara Nunes, Ceará, Fagner e Belchior, lá de Pernambuco, Alceu Valença, né? Da Paraíba, Elba Ramalho e Zé Ramalho, gaúchos, Cleiton e Cledir, maranhense, Alcione, e os cariocas Ivan Lins, Gonzaguinha, Aldir Blanc, Tim Maia e Emílio Santiago. Aqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul, Almir Sater e o Ney Mato Grosso, e de São Paulo, Guilherme Arantes, Renato Teixeira, Toquinhos e Zipós. Muitos desses artistas aqui, eles ainda estão ativos, ainda fazem música, cantam, né? O Almir Sater, por exemplo, sempre está fazendo show. Alguns já não têm mais uma carreira tão assim em evidência, mas eles ainda aparecem por aí cantando as músicas deles, né? E olha, gente, eu vou falar uma coisa, nesse tempo se produzia uma boa música, músicas assim com letras inteligentes, com harmonia, sabe? Um som bacana. Então vale a pena, se vocês uma hora quiserem, pesquisar algum desses artistas aqui, alguns são compositores, outros são apenas cantores, né? E vocês vão ver que tem muita música boa nessa época. E músicas que a gente canta até hoje e foram regravadas, né? Porque muitos intérpretes, né, às vezes pedem para gravar a música de alguns artistas, de alguns compositores, né? Então a gente pode ter até hoje algumas músicas daquela época lá. Então, vale a pena, se vocês quiserem, depois, lá no livro de arte de vocês, na página 46, tem esses nomes todos, e vocês pesquisarem, para vocês verem que tipo de música que eles tocavam. Bom, música, gente, é uma coisa que tem desde o começo da humanidade. De formas diferentes, claro, né? Mas o som, né? O ritmo, essas coisas já aconteciam desde sempre, né? E a música, ela marca a história, ela conta a história para a gente, né? E quem nunca escutou uma música e não foi remetido a algum acontecimento, né? Então, mesmo quando a gente é bebê, né? O que a mãe faz? A mãe canta para a gente, né? Canções de ninar. Aí na escola a gente começa a aprender as músicas conforme a gente vai crescendo, cada série, cada ano a gente vai aprendendo músicas diferentes. Então é possível que você escute uma música e fale assim, olha, isso aqui eu aprendi quando eu tinha 10 anos, quando eu estava na escola, tal, em tal série, ou uma música que conta para você uma viagem que você fez, que marcou, né, o acontecimento, ou uma festa, enfim, a música, ela tem esse poder de nos transportar, né, para o passado, porque a gente lembra de algumas situações, às vezes, só escutando uma música. E isso é uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Por isso há registros de tipos de música, de tipos de ritmo, né, registrado na história. Então, eu separei aqui para vocês, que também está no livro de vocês, 2 acontecimentos importantes para o povo brasileiro. O primeiro foi o Coração de Estudante, que foi uma música que foi feita e foi tocada no movimento político Direta e Já. Porque até 1983, ninguém votava. Os presidentes, né, os políticos, lá eles eram escolhidos só a partir lá do Congresso, tudo, e a gente não tinha o direito de votar. E como a gente estava muito assim cansado daquela política, daquela confusão toda que era, né? E a gente ainda vivia um regime militar, o povo foi para a rua. Foi para a rua e pediu direta já, ou seja, eu quero votar para presidente. Então, coloquei para vocês aqui
imagens, ó, o povo na rua pedindo, né, que eleger o presidente, e, enfim, então foi uma manifestação, né, que aconteceu em 1983 para que a gente pudesse escolher o nosso presidente. Então, era um momento bem crítico, né, no tempo, né, naquele tempo, e as pessoas estavam bem descontentes. Meio parecido com o que a gente vive agora, né, desde das eleições de 2018, né, a gente vê constantemente o povo na rua, né, protestando, e existem músicas para esse tempo também, a gente pode até pesquisar depois, mas já foram feitas músicas, né, ou usadas músicas para contar um pouco dessa história aí do tempo que a gente vive hoje. Então, não é raro a gente ver aí finais de semana com protestos, né, com o povo na rua, pedindo um pouco mais de tranquilidade, né, para a gente viver. Então, essa música que foi a música que nós escutamos no começo da nossa aula, Coração de Estudante. Por quê? Porque naquele tempo a gente estava preocupado, né, justamente com a juventude. Então, o estudante, o jovem, era o futuro desse país. Então, por isso foi cantada essa música e fala, né, há de se cuidar do broto para que nos dê flores e frutos. Né? Então, assim, acreditando que essa geração, naquela época lá, seria o futuro, que a gente precisava cuidar desse pessoal de maneira mais responsável, né, para que hoje nós tivéssemos adultos mais coerentes, né, mais assim politicamente organizados, né? Mas a gente vê que a coisa é meio complicada, mas tudo bem. O importante aqui é saber que essa música marcou esse tempo. Uma outra música que marcou o tempo também para a gente foi a Canção da América, que nós vamos escutar depois, no final da aula, que foi tocada no funeral do Ayrton Senna, que era um piloto de Fórmula 1. O Ayrton Senna, gente, era o ícone para nós. Então, domingo era dia, quando tinha Fórmula 1, era dia de se reunir para assistir, entendeu? A corrida do Ayrton Senna. E ele trazia muita alegria, ele era o nosso herói, o nosso campeão, na verdade. Né? E ele morreu em 1994, se não me engano. E ele deixou um legado. A corrida de Fórmula 1, gente, nunca mais foi a mesma depois, para nós brasileiros, né? Claro. Nunca mais foi a mesma depois da morte do Ayrton Senna. Você não vê mais tanto entusiasmo depois da morte dele, e ele ficou assim marcado para a história, entendeu? Pelo jeito que ele era, pela pessoa que ele era. Né? Então hoje tem institutos Ayrton Senna que cuidam das pessoas, das crianças. Né? Então essa música, Canção da América, que também é do Milton Nascimento, nós vamos escutar ela mais para frente um pouquinho, quase no final da aula, e aí vocês vão ver que bonita que é essa música que tocou no funeral do Ayrton Senna. Então, toda vez que escuta essa música, a gente já lembra, né? A gente é assim mais velho, né? Porque vocês não vão lembrar disso daí, mas a gente vai direto, quando canta essa música, a gente já lembra. Gente, então, aí na década de 80, o cenário musical se voltou novamente para o rock internacional. Então, nessa década aí aconteceram coisas importantes. Né? Então, a primeira coisa que chegou foi uma banda chamada Blitz. E aí tinha Raul Seixas e tinha Rita Lee, nesse tempo aí, nesse começo aí na década de 80. E nessa década aconteceu o maior, considerado um dos maiores festivais de música do planeta, que foi o Rock in Rio, que aconteceu em 1985, lá no Rio de Janeiro. Então, foram 10 dias com atrações nacionais e internacionais, com um público de 1.380.000 pessoas. Então, são 10 dias, vários palcos foram montados, muitas bandas internacionais vieram para cá, para o Brasil, entendeu? E aconteciam simultaneamente no espaço lá que foi montado o Rock in Rio, bandas
estrangeiras, né, internacionais, e bandas brasileiras, né? E nessa década também, nós tivemos as bandas brasileiras, que é o rock nacional, considerado o rock nacional, que é a temáticas juvenis, sociais, urbanas e amorosas. Então, tem alguns grupos, algumas bandas, que chamam os Paralamas de Sucesso, Legião Urbana, Titãs, Kid Abelha, RPM, Capital Inicial, Engenheiros do Havaí, Ida e Barão Vermelho. O Titãs ainda canta por aí, né? Tem algumas que estão ainda, mas o Kid Abelhas, por exemplo, mas o Titãs, Legião Urbana, esses grupos ainda persistem, ainda. Hoje a gente é capaz de ver eles aí cantando. Esse foi o tempo do rock nacional. Despontou aí, mais ligados assim para uma temática juvenil, né, urbana, social, porque, gente, a música é uma maneira de manifestação, né? Então, da forma que um artista plástico se manifesta pintando um quadro, ou fazendo um teatro, ou fazendo um cinema, a música também. Eu posso falar daquilo que eu penso, aquilo do que eu sinto, através da música. Aqui tem algumas imagens dos grupos, ó, a banda Blitz, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso. São algumas das bandas que nós citamos ali atrás. Sertanejo. Na década de 70, 80 e 90, ocorreu a popularização da música sertaneja, e geralmente em duplas. A temática era a saudade e o amor. Quando o gênero musical surgiu no início do século XX, sua temática era o cotidiano rural e a paisagem interiorana. Quando logo que eles apareceram, a gente não falava que era sertanejo, a gente falava que era música ou a dupla. Não era uma dupla sertaneja, era uma dupla caipira, né? E ela era muito mais carregada de nacionalidade, né? Carregada de rural, falava da terra, né? das paisagens, e o uso principalmente e quase que exclusivamente do violão, né? Então essas duplas elas se apresentavam cantando, tocando o violão. Bom, quais são as duplas mais famosas no início aí? São Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Essas duplas ainda existem, quer dizer, na verdade, menos o Leonardo e o Leandro, porque o Leandro cresceu, né, e o Leonardo seguiu aí a carreira solo, né? Mas o Chitãozinho e Chororó ainda tem aí, Zezé de Camargo e Luciano, são irmãos, todos eles. E daí, alguns se separaram. O Zezé de Camargo e Luciano, por exemplo, cada um agora canta sozinho. Eram as duplas, vamos dizer assim, de mais sucesso, tá? E nisso. E também foram introduzidas as mulheres, porque antes as mulheres não faziam isso, não. E as mulheres começam a fazer parte do cenário sertanejo. E nós temos aí a Maiara e a Maraísa, Fernandes, Simone e Simaria, que são as duplas sertanejas que a gente até vê hoje na atualidade. Ainda nós temos o César Menotti e Fabiano, Vitor e Léo, Fernando e Sorocaba, Luan Santana e Michel Teló. Luan Santana e Michel Teló não são duplas, né? Eles seguem a carreira solo aí, mas sempre vieram de algum grupo, uma banda, né? Mas são os que fazem sucesso hoje por aí. E nós, a partir do sertanejo, né? O que aconteceu? O sertanejo tem um subgrupo que cresceu no sertanejo, que é o sertanejo universitário, né? É um subgênero do sertanejo caracterizado por inserir instrumentos como a guitarra e inserir temas relativos aos sentimentos afetivos. Quando a gente escuta uma dupla sertaneja, a gente tem visto muitas lives aí, né, dessas duplas sertanejas, a gente vê que agora é um aparato super assim
intenso, né, para cantar essas músicas. Eles têm guitarra, eles têm vários instrumentos, né? Enfim, então descaracterizou um pouco aquele sertanejo lá de trás que era tocado, né, pelas duplas com violão, no máximo aí um, um instrumento de percussão, né? Agora não, agora é uma super produção, né? A gente tem visto aí nessas lives. Embaixo tem algumas fotos, né, de algumas duplas, né? O Chitãozinho Chororó, o Leonardo aqui, o Leandro, o Zé de Camargo e o Luciano, o Fernandes, o Luan Santana, o Michel Teló. Aqui eu não sei se é a Cimaria eu esqueci o nome delas, mas são as pessoas, esses três aqui de baixo, que são os que fazem sucesso aqui. E esses aqui de cima fazem, mas agora está menos, né? Não aparece tanto no cenário musical. Bom, gente, por último aqui nós temos o Axé Music, que é uma mistura de diversos gêneros musicais que surgiu na década de 80 nos carnavais de Salvador, na Bahia. Ele mescla samba, reggae, pop rock e diversos ritmos africanos. Logo que surgiu, eles eram apresentados quase que exclusivamente no carnaval. Naqueles trio elétricos que tem lá para Salvador, que eles ficam lá 15, 20 dias, cantando e dançando, pulando em volta daqueles carros, né? Hoje agora não, eles apresentam já agora fora de época de carnaval. Entre os artistas que mais se destacam é a Daniela Mercury, o Ivete Sangalo, o Leite, que são os principais representantes desse gênero. Né? Então, agora, eles se apresentam em shows, não precisa ter época de carnaval, mas logo que surgiu, né, uma coisa assim, praticamente dos carnavais lá de Salvador, na Bahia. Ok? Muito bem, gente. Agora, nós vamos escutar a música que eu falei para vocês, que é a Canção da América. Deixando aqui o link dos vídeos, né, usados na aula, que é o do Coração do Estudante a Canção da América. Não sei se vocês quiserem, depois, numa outra oportunidade, acessar lá e escutar algumas músicas desse tempo, tá? Que eu acho que vale a pena. Okay? Eu vou encerrar nossa aula. Obrigado pela presença de vocês. E a gente encerra esse capítulo sobre a música popular, né? A música do Brasil, a música brasileira. E eu vou deixar como encerramento a música Canção da América, ok? Obrigada, gente. Que vocês tenham gostado das músicas. E essa música, inclusive, fala até do tempo que a gente está vivendo, né? Qualquer dia desse a gente volta a se encontrar. Beijo para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana.